Muito bem, pessoal, depois de alguns anos, retornamos à Cidade Eterna. Sejam todos muito bem-vindos a Roma. Em 1976-2006, 30 anos do golpe militar na Argentina. Nunca mais. Maipú, Embaixada da República Argentina. É sempre bom lembrar que a repressão não leva a local nenhum. E tem um outro recado também pela comunidade de italianos que foram para a Argentina no fim dos 1800, assim como foram para o Brasil, foram também para a Argentina, vocês sabem bem. E esse farol é uma homenagem à Itália Unida, então um presente da comunidade italiana que vivia na Argentina. É belíssimo e ele tem uma característica interessante também, que em dias importantes ele acende uma luz tricolor aqui, homenageando obviamente a Itália. Aqui também a gente pode contemplar mais um trecho dessa vista fenomenal aqui. Por que um farol se nós estamos a alguns quilômetros do mar? Pois é, pessoal, aqui nós estamos sobre uma das 7 colinas romanas. A cidade, a topografia da cidade é bem interessante. O Gianicolo tem esse nome justamente porque deriva de um deus, Giano, ou em português, Deus Giano. Aquele que tem 2 cabeças. É uma história bem interessante que já vem de muitos e muitos séculos. Mas voltando para o farol e para essa bela homenagem, vocês podem ver que ele é todo branco. Ele foi construído por pedras brancas, as mesmas que foram utilizadas ali no altar da pátria e que nós conseguimos visualizar daqui. Até mesmo o arquiteto trabalhou também no altar da pátria, então tem muitas conexões desses 2 monumentos importantíssimos ainda hoje. Como a Elisa falou, essa colina tem o nome do deus Janus e ele tem um rosto olhando para o passado, um rosto olhando para o futuro. E esse presente da comunidade italiana argentina também tem esse sinal. É um farol que ilumina o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Eu achei super significativo. Esse aqui é um dos locais mais interessantes e belos para se ter uma vista aqui na cidade de Roma. Pessoal, recomendo que vocês venham aqui no Gianicolo, esse local que já foi idealizado durante o Estado Pontifício, durante a época em que Roma e uma grande parte da Itália era governada pelos papas. Então aqui eles fizeram um passeio público magnífico, com um monte de plátanos. Tem essas figuras aqui que representam os garibaldinos. Por quê, pessoal? O Garibaldi e a sua turma, vamos dizer assim, eles já tinham tentado implementar uma república, seria a República Romana, muitos anos antes da unificação italiana. Ele não conseguiu ganhar essa guerra contra os papas, contra a igreja. Os franceses também deram uma ajuda para a igreja e aí depois a história se segue. Ele teve também outros apoios e ele foi uma das figuras importantes na unificação italiana. E a Anita Garibaldi é lembrada como companheira dele, mas muito mais do que isso, é lembrada também como parte desse processo revolucionário. E aqui tem uma escultura belíssima. Enquanto nós visitamos aqui, ela estava em reforma para o jubileu, mas eu tenho certeza que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, poderão contemplar essa belíssima escultura retratando a Anita Garibaldi em batalha. Tem também um baixo relevo sensacional, onde retrata ali parte da vida dela. Muito legal isso, essa conexão entre o Brasil e a Itália. Nós temos um vídeo falando mais sobre isso, um vídeo mais antigo, vocês podem conferir também. Tem esses ares políticos, mas tem esse ar também magnífico de beleza, de contemplação aqui.
famoso, ou talvez o bairro fora do centro histórico de Roma, o bairro mais tradicional, muita identidade por aqui, por todos os lados. Podemos encontrar bares e restaurantes da mais alta qualidade, então o local ideal para você vir aqui e experimentar uma pasta alla carbonara ou um cacio e pepe, que nós gostamos tanto. Olhem só todo o aspecto aqui, que envolve também a arquitetura, né? As ruas que são originais aqui, né? O traçado, e depois, lógico, os prédios vão sendo modernizados com o tempo, mas no geral o moderno aqui já parou faz muito tempo. Existe uma comunidade que vive aqui ainda no bairro, isso é bastante interessante. Como nós dissemos, a identidade é tão forte que eles se sentem mais moradores do Trastevere do que de Roma. Eles brincam com isso. Tem até um time de futebol aqui nesse bairro. Aqui também podemos encontrar uma igreja muito famosa. O legal aqui é caminhar, se perder. Também, quem tiver a oportunidade, um ótimo local para se hospedar também. Daqui você faz muita coisa a pé pela cidade de Roma, apenas atravessando o rio Tevere. Poucas cidades podem ter esse privilégio de ter um caminho aqui em meio a um parque arqueológico aqui ao céu aberto, se entrelaçar também com as coisas contemporâneas aqui, outras construções. Tudo isso acaba sendo um jogo mágico, onde a cidade pede sempre grandes caminhadas, porque se deparar com monumentos como esse é algo muito marcante. Então eu lembro das primeiras vezes que nós visitamos aqui, era algo assim inexplicável. A gente entrava numa rua, saía e se deparava com algo que não esperávamos. Mas Roma traz também o poder da sensação que se repete, se renova e se transforma em outra coisa. Ao caminharmos aqui hoje, eu senti aquela mesma sensação da primeira vez. Tantas construções aqui que foram trazidas à tona no começo do século XX, quando eles começaram realmente a descobrir mais coisas, novas tecnologias também, um trabalho muito grande de escavação arqueológica. Isso acabou trazendo também muito forte a identidade aqui dessa cidade e do próprio país. Então isso foi muito importante até os dias de hoje. A conservação é fundamental e imaginem tantas outras peças, tantos outros locais arqueológicos que são presentes aqui na cidade. Então andar aqui, se entrelaçar com tudo isso é incrível. E cada vez mais a ideia não é de fechar esses locais, mas sim de modernizá-los, de trazer um espaço para que as pessoas caminhem e que isso seja algo útil, né? Útil no sentido urbano também. É o que nós vemos aqui, um local totalmente gratuito que faz a conexão entre dois polos importantes aqui da cidade. À noite, com a iluminação dedicada, podemos ver tantos detalhes que podem passar batidos durante o dia. De alguns anos para cá também vimos algumas diferenças na acessibilidade, nas informações e na restauração de alguns monumentos. Isso é importantíssimo. Tem também algo muito relevante aqui que nós nos deparamos, que é um projeto sonoro. Esse projeto visa colorir sonoramente aqui os locais com música da mais alta qualidade, com uma curadoria, onde isso acaba também harmonizando aqui com esse ambiente. É muito agradável. Na hora que nós chegamos, estava tocando a Sinfonia do Novo Mundo de Dvorak. É bem emocionante você se deparar com isso. Também uma intersecção de culturas. Olha, pessoal, esse aqui é um piso romano, de época mesmo, romana. Olha só que interessante. Nós estamos pisando aqui sobre ele. E acabam mesclando aqui com a pavimentação mais contemporânea. Mas o que deu para conservar, eles conservaram. Isso que é sensacional aqui, que faz a diferença.
visitar a Basílica de San Pietro é algo realmente muito marcante, independentemente da fé de cada um. Falando aqui de maneira laica aqui para vocês, é um local onde a arte resplandece por todos os cantos, desde o pavimento, as colunas, as esculturas, as pinturas, tudo aqui se respira arte. Artistas renomadíssimos como Bernini fizeram aqui o seu palco também, para não falar de Michelangelo Buonarroti, para não falar de tantos outros. Então a visita é totalmente gratuita, você paga para visitar a cúpula, para visitar os museus do Vaticano, onde está a Capela Sistina, que é uma dessas salas fantásticas que podemos encontrar ali. Particularmente foi uma das minhas melhores experiências museais, isso já há alguns anos e ainda considero. E aqui a gente tem a oportunidade de visitar o principal centro da fé católica. Nós podemos ver aqui um palimpsesto da história, com diversas camadas e motivos, não só a religião, como vários períodos da arte. Uma sugestão para vocês, amigos do Andiamo, é visitar no final da tarde, onde podemos encontrar a Basílica dessa forma, muito mais vazia, muito mais tranquilo para ser visitado. Minha mãe está lá no fundo ali, do lado da obra de Bernini, curtindo com muita tranquilidade. Então, a partir de umas 5 da tarde, eu acho que você já começa a ter uma tranquilidade maior, inclusive na parte da fila, porque você tem que fazer uma espécie de controle de segurança. Fiquem aqui o tempo que for necessário, voltem também, porque é realmente um local único. A majestade dessa igreja deixa a gente muito pequeno e ao mesmo tempo muito grande, porque a gente sabe que foi o homem que construiu coisas tão magníficas, né? Eu esperava que a igreja fosse enorme, né? Porque é a maior igreja católica do mundo, né? Nenhuma igreja é maior do que essa. Mas estando aqui dentro, ela parece maior, né? Parece maior de tudo que a gente esperava. E todas as cúpulas são de um desenho incrível, né? Então a gente não sabe se olha para cima, se olha para o lado, se olha para baixo. Cada detalhe, desde o piso até a última pontinha do teto, é magnífico, né? Então, como obra de arte, é algo incrível. E a fé, né? São tantos anos de oração aqui, principalmente agora que a gente está praticamente sozinhos aqui, tem toda esse clima, né? Essa aura de coisa boa. É muito bom estar aqui. Quem que é esse aí, Elisa? Esse aqui era um bolonhês que virou papa, uma pessoa muito importante, não só aqui para o Vaticano, mas consequentemente para a cidade de Bolonha. E como nós vivemos muitos anos lá, eu também considero muito importante. Eu fiquei buscando aqui onde estava o Gregório XIII, né? O Gregório XIII, e responsável também pelo uso do calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos ainda hoje. Então, estudem esse cara, ele é muito importante, hein, para todo mundo. Exatamente, a sua casa natal está lá, ainda em Bolonha, pode ser visitada. Eles oferecem visitas guiadas, alguns eventos culturais. Tudo é gerenciado ainda pela família Boncompagni, o que é interessantíssimo. E lembrando, quem for a Bolonha e estiver ali na Piazza Maggiore e se voltar ali para a prefeitura, vai ver uma escultura muito bela. Bolonha é uma cidade com pouquíssimas esculturas, logicamente vocês sabem que tem o Netuno, que faz parte, né, é uma composição ali da fonte, mas tem uma outra também muito significativa, que é a representação do Gregório XIII. Quando as trupes francesas do Napoleão estavam invadindo a cidade de Bolonha, estavam prestes a invadir, os bolonheses foram muito espertos e com medo
que os soldados retirassem aquela escultura de lá e levassem para a França ou fizessem qualquer outra coisa, eles fizeram uma pequena modificação e disseram: olha só, esse aqui é o nosso padroeiro, não é nenhum personagem importante, não liguem para ele, deixem ele aí porque para a gente é importante. Os franceses acreditaram e deixaram ele lá quietinho, mas na verdade se trata do Gregório XIII. Há quem não acredite nessa história, mas eu adoro. O fato é que está lá, estampado, ainda presente, muito lindo, o San Gregório na fachada do Comune de Bolonha, ali no Palazzo da Curzio. Impossível você passar por ali batido e não perceber. Ele é lindo, gente, eu sou fã dele. Essa é uma visita que tem que ser repetida muitas vezes porque os detalhes são infinitos e são magníficos. Cada vez eu acho que você vem aqui, você sente uma coisa diferente, você vê algo novo, um detalhe incrível que te impressiona. E é muito bom esses locais que mexem com a gente, né? Então esse é mais um de tantos que nós já mostramos aqui para vocês. Adorei ter vindo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo que nós publicamos aqui no canal. Quero agradecer muito a todos os membros que nos apoiam sempre aqui no canal. Torne-se membro você também. Além de conteúdos exclusivos, você ainda contribui com o nosso projeto. Então, deixo aqui o aviso, o botão está aqui embaixo desse vídeo. Muito obrigada a todos e grazie mille!